É um misto de sentimentos, de alegria e tristeza ao mesmo tempo, estar aqui nessa noite. Mas uma pessoa que ajudou a fundar esse ministério, que é a Maria de Lourdes, tudo começou com a casa lá, e eu vou pedir para vocês sentarem, mas eu queria que vocês fizessem isso em nome de Jesus, só um minuto. E ela fundou com muito carinho, com muita dedicação, pode sentar um pouco, esse ministério. E hoje, por volta das 8h30 da manhã, Maria foi assunta aos céus. Mas, para nós, como crentes, é apenas uma passagem. Claro que os nossos corações estão doloridos por uma parte, mas felizes por outro. Agora sim, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Assim como ela foi recebida nos céus, e eu creio que é assim, eu creio que um arauto do Senhor disse: vinde bendito do meu Pai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo, e adentre aos céus, e ela foi aplaudida nos céus. Eu quero que os irmãos aplaudem. Assim como ela foi aplaudida nos céus, agora, nesse momento, a vida da Maria. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus, a tua igreja tem aplaudido a tua filha na entrada nos céus, porque ela foi uma grande pessoa aqui para nós, e foi uma grande pessoa para o Senhor. Nós aplaudimos a vida da Maria, porque foi através dela que muitas pessoas alcançaram o Senhor. Assim como ela entrou nos céus, eu creio que foi assim. Que possa ser assim para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Pode sentar. A Maria, ela fez uma pregação que mexeu muito com a minha vida. Eu vou replicar a pregação da Maria nessa noite. Vou tentar replicar. Não com as palavras dela, porque ela é uma pessoa muito sábia, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Aí a Maria, né? Não vou nem ficar olhando muito. Nossa. Várias pessoas pregaram aqui nesse púlpito. E a Maria foi uma delas. E uma vez ela fez uma pregação em Cantares que me chamou muito a atenção. Eu falei para os irmãos que eu guardo pregações na memória, e uma delas é essa. Hoje de manhã eu estava comentando com o Felipe que tem uma pregação também que eu posso tentar replicar, que foi a pregação do pastor Leandro sobre o mal e o bem, que naquele dia também me impactou muito. Ele dizendo que nós vivemos o bem e o mal, e nós temos a escolha. Se nós escolhermos o mal, nem que for 0,1%, você é totalmente mal. Aquela pregação me chamou muita atenção. Outra pregação foi do Patrick, que fala sobre justiça, e também me chamou muita atenção. E uma das pregações da Maria, aqui desse púlpito, está em Cantares, outras Bíblias falam Cântico de Salomão. Não precisa abrir não, que senão vai demorar muito tempo. Deixa eu ler apenas Cantares, verso 2 e o 15, que diz assim: pegue as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as vossas vinhas estão em flor. Eu vou tentar replicar aqui.
O texto que Maria trouxe naquela noite, ela dizia de duas visões teológicas que tem aqui. Existe um questionamento sobre as raposinhas, e para quem não conhece vinhedo, sobre parreira, é uva, a fruta uva. E ela é feita com arame, bambus, e faz aquela parreira, como se fosse uma cobertura. E ela explicando naquela noite que as raposinhas animal, elas não são carnívoras, elas não são herbívoras. E pode ser a tendência do escritor falar isso, as raposinhas, porque quando você vê uma raposa, você corre, mas quando você vê uma raposa pequena, geralmente ela já fez a destruição da vinha. Essa era a primeira visão. A segunda visão é que os agrônomos, eles atestam que essas raposinhas são pragas que dá na parreira, e elas destroem totalmente a parreira. E quem já plantou vinha sabe que é um trabalho muito grande, muito grande. Para acontecer a destruição de uma hora para outra, isso custa dinheiro, isso custa suor, isso custa lágrimas. Ela trouxe naquela noite sobre esse assunto, transformando esse texto para os nossos dias. Ela tinha dito que naquela noite a vinha, que a Bíblia também fala muito, é a sua vida. As raposinhas são aquelas coisas pequenininhas que tentam tirar a sua vida. Muitas das vezes a destruição de uma vida humana, ela não começa com um grande espetáculo ou com um grande evento. Para você cair em depressão, para você entender o que ela tinha dito naquela noite, para você cair em depressão, você começa com pequenos lapsos de tristeza. Os pequenos lapsos de tristeza vai fazendo uma consistência para a tristeza. E quando você chega na tristeza, ela vai aumentando como se fosse uma onda, e daqui a pouco você não tem mais controle sobre aquilo e você cai em depressão. Às vezes, uma grande amizade começa a ser destruída por pequenas coisas. Eu vou falar do casamento, porque eu sou casado. Às vezes, a gente começa a namorar e é uma coisa maravilhosa, né? A gente noiva, é uma coisa maravilhosa. E todas as meninas aqui querem casar. Tem um sonho de casar. E quando chega esse dia, é uma coisa maravilhosa. Mas o dia a dia vai acabando com isso. Não é, às vezes, o grande evento do teu casamento que acaba teu casamento. São as pequenas coisinhas que vão acontecendo no seu casamento que acontece a sua destruição. Na nossa vida, eu estou trazendo um exemplo que todo mundo conhece. Na nossa vida, é assim. E ela tinha falado naquela noite, cuidado com as pequenas raposinhas. Você adentrou aqui nessa noite, talvez a sua raposinha já tenha aí uma alcateia de raposas. Duas raposinhas, eu vou trazer para o lado animal, duas raposinhas daqui a um ano já tem mais de 50. Eu estou trazendo isso para você nessa noite, que às vezes você chega aqui no culto, talvez você adentrou nessa igreja falando, Deus, eu quero que você fale comigo, e Deus começa a falar com você, precisa você abrir o seu ouvido. Eu não sei qual é a pequena raposinha que está aí na sua vida. Uma coisa eu sei, se você deixar ela viver a sua vida, ela vai destruir a sua vida. Nessa noite você precisa tomar uma decisão. Eu preciso espantar essas raposinhas da minha vida.
Talvez a raposinha começa com não perdão. Talvez a juventude que está aqui, o pai fala, não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo, e começa a pequena raposinha da rebeldia, eu vou fazer, e o pai, você vai quebrar a cara, porque isso vai acabar com a sua vida, com a sua vinha. Atenta o que o teu pai está falando. Atenta o que sua mãe está falando. Às vezes você vai por um caminho, como já aconteceu comigo, por esse caminho, falando para um amigo, você vai ser destruído. E ele falou, Israel, eu não consigo mais sair desse caminho, porque agora eu já estou muito envolvido. Mas ele não começou naquele grande evento, começou em umas pequenas amizades de cerveja, começou nas baladas, começou a desviar o caminho daquele rapaz, e uma vez eu passei, ele estava todo alvejado no carro. Aquilo me chocou. Aquele grande evento que eu vi começou com os pequenos. É nisso que eu vim falar nessa noite. O importante na vida não é como você começa, o importante é como você termina. Eu já preguei isso aqui. Eu venho trazer para você o que é uma pequena raposinha. Aitofel, um conselheiro do rei Davi, era um grande homem de Deus. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 16. Para você entender a questão das pequenas raposinhas, em 2 Samuel, capítulo 16. Bem, eu vou correr um pouquinho porque tem a ceia. Eu vou contar a história desse homem. A Bíblia diz que Aitofel era um homem que tinha uma intimidade com Deus tão grande, mas tão grande, que quando ele dava um conselho, era o próprio Deus falando. Para você entender a dimensão de Aitofel. Se fosse nos dias de hoje, se eu quisesse comprar um carro, eu ia lá com o Aitofel, eu ia falar, Aitofel, eu estou querendo comprar um carro. Eu vou puxar um pouco do gancho da pregação de ontem. Aitofel ia falar, primeiro você tem que tirar a carteira. Depois ajuntar um dinheiro. E depois você compra o carro. E depois você tem que ter um dinheiro de reserva porque o carro dá manutenção. Era mais ou menos assim. Ele falava de uma dimensão total, ele não falava de pequenos conselhos, ele começava a dar conselho, ele ia numa dimensão total que as pessoas falavam. Aitofel é a boca de Deus falando para mim. Se alguma pessoa chegasse para Aitofel e falava, Aitofel, eu estou querendo casar. Ele me descreve essa pessoa. Você descrevia essa pessoa para ele e ele falava, olha, isso aí, daqui a uns 3 ou 4 anos, isso não vai dar certo. E quando isso começou a ficar comum, o povo falava, Aitofel é a boca de Deus falando para mim. Eu vou me consultar com Aitofel porque ele é um grande homem de Deus. Mas aconteceu que uma pequena raposinha começou a perturbar Aitofel. Aitofel, ele vinha de um grande escalão do reinado do rei Davi. Ele era um homem consideradíssimo. O filho de Aitofel era um dos grandes valentes de Davi, era apenas 30 e poucos homens. Era como se fosse a tropa de elite, da elite, da elite do Brasil. Era um dos filhos de Aitofel. Aitofel era um homem que tinha Deus, riqueza e sabedoria. Irmãos, isso não é pouca coisa. Poucos homens aqui na terra têm Deus, riqueza e sabedoria. Deus deu tudo isso para ele. Mas um dia o rei Davi olhou para uma moça, e aquela moça era casada, e falou, eu quero aquela moça. Que era Betseba.
Davi adulterou com aquela mulher. E aquilo foi um grande escândalo lá no reinado do rei Davi. Aitofel, que era um grande homem de Deus, começou a falar: agora precisamos matar Davi. Precisamos matar Davi. E se você passar batido pela leitura, você não vai entender porque ele tomou essa atitude de uma hora para outra. Ele fala: temos que matar o rei Davi, temos que matar o rei Davi. E as pessoas que estavam com o rei Davi falou: não podemos tocar no ungido do Senhor. Dessa vez, o seu conselho não é do Senhor. E se você decorrer mais um pouquinho, você vai ver que Davi mandou matar Urias. Urias foi com a carta na mão, com a sentença de morte. Naquela carta estava escrito: coloque Urias na frente da batalha e quando chegar perto da guerra, todo mundo volta, deixa ele sozinho. Aitofel se enforcou. Irmãos, eu vou repetir de novo. Aitofel se enforcou. Se você voltar um pouco para a história, você vai ver que Urias fazia parte da família de Aitofel. O filho de Aitofel era pai de Betseba, a mulher que Davi adulterou. Aquilo deu um escândalo tão grande para a família dele. E naquele tempo, aqueles escândalos eram pesadíssimos. Ele mandou matar Davi. Sabe o que tinha no coração de Aitofel? Raiz de amargura. Ele deixou a pequena raposinha tomar o seu coração. É a minha neta preferida. Como que um rei consegue fazer isso com a minha família? Eu dei o meu filho para a frente de guerra. A minha neta, que o marido dela era casado com ela, também era de frente de guerra. Como Davi consegue fazer isso? E como ele não tinha coragem de matar Davi, ele fez um plano para matar Davi e todo mundo saiu fora. Raiz de amargura. Um grande homem de Deus, começou muito bem. Era a boca de Deus falando na terra. Caiu no suicídio por causa de raiz de amargura. Tudo começa com pequenas coisas. Eu nunca vi uma pessoa que bebesse tanto, e eu vou usar o meu sogro como exemplo, começar com muita bebida. Nunca vi. Meu sogro teve muitos problemas na família dele por causa de bebida. Mas tudo começou com pequenas doses. Começou com as pequenas raposinhas entrando na vinha dele, que era a vida dele. Aconteceu a separação, quase morreu por causa das pequenas doses. São as raposinhas que começam agora, não é mais pequenas doses, agora é uma garrafa, depois não é mais uma garrafa, são 3 garrafas, daqui a pouco não é mais 5 garrafas, é uma caixa inteira, daqui a pouco não é uma caixa inteira e daqui a pouco vai se destruindo por causa de pequenas coisas. Eu nunca vi um grande viciado, olha que eu já trabalhei com isso, começar fumando uma carteira de cigarro. Nunca vi. Se você já viu, mas eu nunca vi. Todo mundo começa com um pequeno cigarro. Daqui a pouco 3 cigarros. Daqui a pouco 4 cigarros. E aquela sua vinha, que é a sua vida, começa a ser destruída. Daqui a pouco uma carteira. Daqui a pouco um maço inteiro. Daqui a pouco um descontrole total. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu estou dando alguns exemplos para você entender que você precisa matar as pequenas raposinhas da sua vida. E foi isso que ela tinha pregado naquela noite. Por isso que aquela pregação me chamou tanta atenção. Talvez a sua pequena raposinha, eu estou falando de coisas de tragédia, mas às vezes a pequena raposinha é o açúcar da sua casa. Que isso, pastor? Não estou entendendo. Você pegou um polo e foi para o outro. Eu falei de um polo de tragédia. Agora eu estou falando de uma coisa que você não acha que é tragédia. Aquele açúcar que o médico falou que você não pode comer tanto, você vai lá e come direto.
acontece com o pai do meu cunhado. A glicose dele vai para 600, quase 700, quase morrendo. E de vez em quando o meu cunhado vê ele passando com um pudim e fala: pai, isso vai matar o senhor. Mas ele fala: eu não aguento. São as pequenas raposinhas que estão destruindo a vinha dele. E o que é a vinha? A vida dele. Nessa noite você precisa refletir qual é a raposinha que está destruindo a sua vinha. Eu não sei. Eu sei da minha vida. O texto da Bíblia fala: cuidado. Porque essas raposinhas, ela tira toda a flor da vinha. Tirando toda a flor da vinha, simbolicamente, é a tua alegria. É a tua saúde. É a sua salvação. Comecei essa pregação falando disso. Mas tem esperança, irmãos. Tem esperança para você. Um homem como Aitofel começou a vida dele lá no ápice. Agora, olha essa história que todo mundo conhece. Vou até fechar a palavra aqui. Todo mundo conhece essa história. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo? Aqui. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo aqui? Levanta a mão, que eu só vou dar uma pincelada aqui com a história do filho pródigo. Todo mundo. A história do filho pródigo começa com um rapaz tendo umas decisões. Ele estava bem? Ele era rico? Ele tinha herança? Mas ele nunca tinha provado de coisas realmente duras na vida. Uma vez ele chega para o pai e fala: pai, eu cansei dessa vida boa, me dá minha herança aí que eu vou embora. Aí o pai falou: tá bom, toma a tua herança e vai embora. Ele pegou a alcateia inteira e foi embora. A Bíblia diz que aquele homem que começou tudo errado, era um jovem, começou tudo errado. Ele vai para outra cidade e lá faz mais coisa errada ainda. A Bíblia diz que ele pega a herança que o pai deu para ele e começa a gastar, até chegar mais ou menos o dinheiro do Brasil, R$1. Depois que chegou a R$1, talvez ele foi comprar uma água e acabou o real. A história daquele homem começa a ficar muito complicada. As raposinhas levaram tudo dele agora. Mas ele começou errado. Era para dar tudo errado? Era para ele morrer? Veio uma fome muito grande naquela cidade. A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas de porco. Aquela comida que dava para o porco, uma vagem. Mas ele cai em si e diz assim: pequei contra os céus e contra meu pai. Eu vou voltar. Vou jogar toda essa alcateia fora. Vou jogar tudo que destruiu minha vida fora. E vou voltar e vou falar com meu pai. A Bíblia diz que aquele menino, ele volta. E o pai, quando olha para aquele menino, dá uma roupa nova para ele. Faz uma festa para aquele menino. E olha a expressão do pai. Ele estava morto. Mas agora ele vai começar a viver. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui nessa igreja. Não começa como Aitofel, não. Se você está como filho pródigo, há esperança para você. Se você tem algumas decisões que você sabe que as raposinhas já levou, há esperança para você. O importante é uma tomada de decisão para o Senhor. Você precisa tomar uma decisão para o Senhor. Sabe o que expulsa a raposinha da sua vida? É Cristo, o Espírito Santo, transformando a sua vida de trás para frente, de frente para trás. Eu não sei qual é a raposinha que está na sua vida. Mas hoje você pode mandar ela embora.
Talvez a raposinha é você não entender o plano de salvação. Porque nós estamos aqui quase todo domingo falando quase a mesma coisa. Porque no Éden, Adão deixou trazer todas essas raposinhas. E nós, como a humanidade, adquirimos pecado. E a Bíblia diz que os nossos pecados nos levam à morte. Lembra a expressão do pai? Ele estava morto, mas hoje ele vai ter vida. Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite. Se você está morto, Deus pode te dar vida. Eu não sei se as raposinhas já levaram toda a sua alegria, toda a sua esperança, mas nessa noite o Espírito Santo quer refazer toda a sua vida. Talvez você veja aqui e falou, vou ali assistir mais um culto, e o Espírito Santo está dizendo, eu quero expulsar todas as raposinhas da sua vida. Talvez você fale, pastor, você não conhece a minha história. Pode ter certeza, eu conheço muitas histórias. A Maria, quando fundou junto com a Yara, quando ela fundou esse ministério, foi para trabalhar com as vidas que as raposinhas roubaram. Que isso, pastor? Você já conviveu com alguém que falou, olha, era melhor que a morte tivesse me levado quando eu nasci? E eu vi Deus transformando vidas. Eu vi meninas destruídas aqui nesse lugar, que aceitou o plano de Deus na vida delas. Histórias cabulosíssimas. E hoje são mulheres de Deus, com famílias restauradas e ajudando outras vidas, porque elas expulsaram as raposinhas da vida dela. Talvez você adentrou aqui e a raposinha é uma grande amizade que você tem que desfazer. Porque essa amizade pode te levar à destruição. Talvez pode ser a sua desobediência. Talvez por não escutar. Mas hoje, nessa noite, se você crê, Deus pode transformar a sua vida. Se você crê, Deus pode expulsar todas as raposinhas que estão destruindo a sua vida. Mas, pastor, isso não serve para mim. Então, pega essa mensagem e ajude pessoas que as raposinhas estão destruindo as suas vidas. Eu quero fazer uma oração e passar para o pastor Leandro para ele ministrar a ceia. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Você vai vir aqui diante do altar, não porque o pastor Israel está falando, não. Porque a palavra de Deus transforma. Se existe um instrumento que eu vi transformando situações complicadas, é a palavra de Deus. Você vem aqui na frente e venha falar com o Senhor. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Richard, pode ficar com ele. Só tem um. Eu vou orar por um. Se não tiver ninguém, eu oro também por ninguém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Como de costume, eu vou aguardar mais um minuto, porque eu acho prudente. Deus te abençoe, minha irmã. Vocês que vieram aqui na frente, começa a falar com Deus onde está a cozinha destruindo a vida de vocês.
Talvez você veja aqui na frente e falou, nunca acertei. Toda vez que eu vou chegar pertinho, a coisa foge das minhas mãos. Talvez você recebeu palavra de maldição do seu pai, da sua mãe, dizendo você não presta, você nunca vai prestar, mas nessa noite isso vai cair por terra em nome de Jesus. Eu vou dar 1 minuto para você conversar com o Espírito Santo mais uma vez. Você conversar com o Espírito Santo para eu interceder. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite, amados. Aquela mensagem impactou a minha vida porque eu comecei a tirar algumas raposinhas também da minha vida. Felipe, vem interceder se puder. Ah, tá. Eu convoco as irmãs que estão aí, que puderem interceder aqui comigo, porque tem quebrado cadeias e grilhões nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Mais 20 segundos eu vou estar orando. Confessa ao Senhor, nessa noite é a noite de mudança. Nessa noite é a noite de virada. Essa noite é a noite que o Espírito Santo vai lá, desde antes, quando você nasceu, vai começar a transformar a sua vida em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem me enviado aqui nesse lugar para replicar a mesma mensagem que Maria pregou naquela noite, Senhor. Naquela noite várias raposinhas saíram dessa igreja, Senhor, e nunca mais voltaram. Vidas foram transformadas, vidas foram viradas, Senhor, porque o poder do Teu Espírito Santo é o maior poder que existe em todo o universo. Senhor, começa aqui da minha esquerda e vai até a direita, e vai transformando cada vida, Pai. Vai transformando cada história. Eu não sei, Senhor, quantas histórias tem aqui, tantas histórias de sofrimento, mas hoje o Senhor está dando basta. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, todos os demônios que representam a derrota na vida, Senhor, das pessoas, em forma de raposinha, roubando a sua alegria, trazendo depressão, trazendo solidão, trazendo, Senhor, um inferno. Mas nessa noite, em nome de Jesus, vai embora, pela autoridade que há no nome de Jesus, vai embora. Traga para essas pessoas a alegria que elas nunca tiveram. Traga para essas pessoas, Pai, uma família que elas nunca tiveram. Traga para essas pessoas, Senhor, um trabalho que eles nunca tiveram. Traga para essas pessoas que estão aqui diante do altar, Pai, confessando os seus pecados, dizendo onde está a raposinha. Mata cada raposinha dessa, meu Pai. Essa noite vai ser uma noite de mudança, Pai. Toca, Senhor. Espírito Santo, vai limpando, Senhor, todas as histórias. Vai escrever uma história nova na vida de cada um que veio aqui crendo, não no chamado do pastor Israel, mas no chamado do Espírito Santo. Vai tocando em cada um, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Assim como o Senhor transformou aquele menino, transforme cada história nessa noite. A vida de cada um que representa a vinha. A Tua palavra diz que o Teu vinho novo é melhor. Derrama do Teu vinho novo em cada vida, Senhor. Eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus todo espírito de derrota, todo espírito contrário sobre essas vidas, todas as amarras de Satanás, todos os planos arquitetados pelo poder do inimigo seja derrotado nessa noite. Comece a escrever uma nova história. Tudo aquilo que estava amarrado, Pai, tudo aquilo que estava destruído, possa ser uma reconstrução desamarrado nessa noite. Comece a escrever uma nova história, Senhor. Assim como tantas histórias que eu ouvi desse lugar, que um dia creram no poder do Evangelho, no poder da Tua palavra, e as suas vidas foram mudadas. É nesse mesmo Evangelho, nessa mesma palavra que eu creio. Em nome de Jesus, Pai. Toda a solidão, toda a depressão,
todo espírito de morte, todo espírito de suicídio possa cair por terra em nome de Jesus. Liberta, Senhor, cada pessoa. Traga, Senhor, como eu tenho dito, uma nova história. E que cada um aqui, Senhor, possa ter uma nova história em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Leandro. Aleluia.